Olá, ser humano e ser humana, seja muito bem-vindo ao meu canal, muito obrigada. Eu quero pedir desculpas pelo atraso em continuar com o canal, mas eu quero, sobretudo, agradecer. A criação do canal teve uma repercussão muito positiva, as pessoas vieram falar comigo no direct, compartilharam, curtiram, se inscreveram no canal. Inclusive, se você não está inscrito, já coloca aí para se inscrever, tá bom? Muito obrigada mesmo, minha eterna gratidão, toda essa movimentação, todo esse carinho que vocês estão me dando faz eu me sentir motivada para continuar com o canal, com os vídeos. Então é isso, muito obrigada. Meus amores, hoje eu vim falar com vocês sobre racismo estrutural. Recentemente, esse conceito tem aparecido muito nas redes sociais e eu vim falar dele hoje com vocês, tá? Antes de falar sobre racismo estrutural, eu quero fazer uma indicação de leitura para vocês. Eu terminei de ler esse livro ontem e é um livro incrível, que é o livro da Djamila Ribeiro, que é Pequeno Manual Antirracista. Eu tô com a versão digital, né, do Kindle. Tem a versão impressa e eu super recomendo, é um livro genial. O nome é bem sugestivo mesmo, é um livro pequeno, porém com informações extremamente pertinentes para a gente falar sobre racismo estrutural, falar de preconceito racial, tudo isso, tá? Galera, pra gente falar o que é ou sobre racismo estrutural, a gente precisa entender um pouco sobre a história. Sabemos que o Brasil foi um país que teve a escravidão da população negra, né? E, infelizmente, toda essa questão de escravidão no Brasil, ela é contada de uma forma muito romântica. Contada, tipo, a princesa foi lá, assinou e os negros estavam libertos e pronto. Tudo aconteceu nesse país de positivo, né, para a população negra. Infelizmente, não foi assim que aconteceu. Primeiro que a abolição da escravidão no Brasil, ela aconteceu não por livre e espontânea vontade, tá? Ela aconteceu por livre e espontânea pressão, diria. Sobretudo uma pressão comercial, tá? Ela aconteceu por conta disso. E o que acontece? Quando teve a abolição da escravidão e os negros foram libertos, infelizmente, o Estado foi omisso, não existiu políticas para inserir a população negra, de fato, na sociedade. Não existiu nenhuma política educacional, nenhuma política econômica. O negro não tinha direito a estudar, o negro não tinha direito à propriedade privada, a nada disso. Então, muitos desses negros e negras preferiram ficar na casa dos seus senhores, porque não tinham onde ficar, né? E todo o processo civilizatório do Brasil, ele foi cunhado com a escravização da população negra. E também sobre isso que eu quero falar, sobre escravização, porque é colocado na história que o negro nasceu e é escravo. Mas, na verdade, o negro, ele foi escravizado. O negro não teve direito de escolher nada disso. A população negra, ela foi escravizada, ela foi marginalizada. Ok, prof, mas o que isso reflete nos nossos dias? A escravidão acabou, é o que eu mais escuto dentro de sala de aula, por exemplo, dos meus alunos, professora, mas hoje o negro ocupa um espaço na sociedade. Pois é, mas se o negro ocupa um espaço na sociedade, ele sempre teve que brigar por isso, diferente de nós, pessoas brancas, né? Infelizmente, o preconceito racial ainda existe. A escravidão pode ter acabado, mas o preconceito racial, ele ainda existe por consequência desse racismo estrutural. Pela forma que o negro e a negra sempre foi tratado na sociedade brasileira. E isso é notório quando a gente olha estatísticas, eu estou falando de números. Quando a gente vê a população carcerária, quando a gente observa as mortes no Brasil, quando a gente vê sobre escolarização no Brasil, sobre escolaridade, a gente percebe que o negro, infelizmente, ele não ocupa espaços de poder na sociedade.
E as pessoas falam que o racismo acabou, que o preconceito acabou. Infelizmente, não. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito para, né, barrar essa manutenção do racismo no Brasil? O que você tem feito? O que a gente tem feito? Tô falando de branquitude. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho que reconhecer os meus privilégios por ser uma mulher branca. Obviamente, isso não exime coisas que eu já enfrentei na minha vida por ser mulher. Uma causa não exime a outra. A gente tem uma péssima mania de quando alguém começa a falar sobre algo que vivencia, aí vem uma pessoa e fala assim, mas não é assim, que não sei o que, as mulheres como um todo sofrem. Ok, mas lá atrás, por exemplo, enquanto a mulher branca estava lutando por direito ao voto, a mulher negra estava lutando para ser reconhecida como um ser humano, como uma pessoa. Então, eu, enquanto mulher branca, eu tenho que ter essa noção, eu preciso ter essa noção, essa consciência de privilégios. Só o fato de ter essa consciência já faz com que eu mude algumas atitudes minhas em relação a toda essa questão de preconceito racial. E eu falo mesmo enquanto uma mulher branca. Mas foi de um dia para o outro que toda essa desconstrução aconteceu na minha vida? Não foi. Foi através de muita leitura, de convívio com pessoas negras, e a gente fala numa questão de, por exemplo, espaço de fala. As pessoas falam muito isso assim, mas eu não vou falar sobre isso porque não é o meu espaço de fala. O espaço de fala, pessoal, é um conceito extremamente importante, sim. O espaço de fala é, sobretudo, a gente começar a ouvir as pessoas, a gente começar a ouvir a população negra, o que eles têm a dizer, porque a história da população negra sempre foi contada por pessoas brancas. E quando alguém negro ou negra começa a falar sobre ele mesmo, sobre a identidade dele, sobre negritude, as pessoas brancas, né, que tem uma identidade de branquitude, que é uma identidade, mas não é uma identidade que foi carregada de escravização, a gente se sente no direito de interromper essa pessoa. Então, quando a gente fala de espaço de fala, é pra gente começar a ter uma consciência, não é pra gente não falar sobre, mas é pra gente começar a observar mais sobre isso. Inclusive, eu quero agradecer a minha amiga, a Lorena Monique, ela tem um canal no YouTube, ela é ativista do movimento negro, @negata, vou colocar aqui. Ela é uma pessoa que me ajuda muito nessa desconstrução, porque por eu ser uma mulher branca, eu não sei o que a mulher negra vivencia, por mais que eu leia bastante, por mais que eu pesquise, e entre outras coisas. E ela, desde a época da graduação, é alguém que sempre me ajudou nesse sentido. Porém, o que a gente observa? Caiu aqui o negócio. Porém, o que a gente observa? A gente quer, muitas vezes, que o negro, a negra, dê uma palestra pra gente sobre racismo. Como se isso fosse um dever do negro, da negra, de convencer nós brancos que o racismo existe. Muitas vezes nós contribuímos para a manutenção desse sistema racista, preconceituoso. E eles não têm obrigação, né? E eu, enquanto uma mulher branca, eu começo a me perguntar o que eu estou fazendo enquanto mulher branca, enquanto uma pessoa privilegiada, para barrar a reprodução desse sistema. O que eu estou fazendo de fato para eu ser uma pessoa antirracista? Quem é meu aluno e minha aluna sabe que eu não aceito alguns apelidos dentro de sala de aula. Mas não é, sobretudo, falar para eles eu não aceito, mas é explicar para eles o porquê que eu não aceito. Tem um conceito dentro da sociologia que a gente fala que é coerção social. Muitas vezes as pessoas aceitam alguns apelidos para pertencer ao grupo social. Porque se ele falar que não gosta, se ela falar que não gosta, é muito pior. Então, eu tenho feito frequentemente essa busca, essa desconstrução de me perceber enquanto uma pessoa privilegiada na sociedade brasileira por ser branca. E esse é o primeiro passo, mas não basta só eu reconhecer esse privilégio, eu tenho que agir. A Jamila Ribeiro cita até no livro dela que não é
nós, pessoas brancas, nos sentimos culpados e culpadas por sermos brancos e brancas. Mas a gente se responsabilizar. Por quê? Quando você se sente culpado, você fica sem ação. E quando você se responsabiliza, você passa a agir em relação àquilo. Entende? Então, é extremamente essencial que a gente comece a fazer essa desconstrução se a gente realmente é contra esse sistema. Porque, infelizmente, tem muita gente que acha assim, que o negro é inferior. E tem gente que acha que o negro é inferior e tem pessoas que acham que tá tudo certo, que o racismo acabou, que os negros ocupam espaços na sociedade de poder e etc. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes na sua vida você foi atendido ou atendida por um médico ou uma médica negro ou negra? Quantas vezes na sua vida você entrou num ônibus e o cobrador ou motorista era negro ou negra? Isso diz muito sobre a nossa sociedade. Isso diz muito sobre quem nós somos. Porque o brasileiro, e a Djamila cita isso no livro dela, nós temos o preconceito de ter preconceito. E esse preconceito de ter preconceito, ele não é atual. Isso vem de muito tempo. Por exemplo, Gilberto Freire escreveu um livro extremamente conhecido que se chama Casa Grande Senzala. E nesse livro ele discorre sobre a relação entre brancos e negros de uma forma harmoniosa e infelizmente não foi assim que aconteceu. E ele fala sobre a miscigenação, que é até um conceito que a gente estuda muito no ensino fundamental. E não é falado que, na verdade, essa miscigenação aconteceu porque as mulheres negras eram estupradas pelos seus senhores, pelos homens brancos. Então é contado de uma maneira muito romantizada toda essa história da miscigenação e isso não é real. E autores extremamente importantes, como Florestan Fernandes, a Conceição Evaristo, eles desmistificam toda essa teoria de democracia racial. Porque essa teoria de democracia racial, na verdade, foi uma forma de mostrar para o próprio Brasil e para outros países que todo mundo aqui vivia muito bem, que os brancos e os negros viviam de maneira harmoniosa, que todo mundo ocupava o mesmo espaço, e isso, infelizmente, não aconteceu lá atrás e não acontece agora. E Florestan Fernandes, Conceição Evaristo, Abdias Nascimento, eles desmistificam toda essa questão de democracia racial, chamando de um mito da democracia racial, porque, infelizmente, essa democracia ela não aconteceu, porque o sistema de racismo estrutural, que é o que a gente está falando, ele segrega as pessoas negras, separando das pessoas brancas, e isso é muito claro em ocupação profissional, em questão de classe, de renda, de tudo isso. Perceba que eu estou falando de uma questão muito atual, buscando a história lá atrás. Esse preconceito de ter preconceito é muito claro atualmente quando se pergunta para uma pessoa se ela é racista, ela diz não. Mas quando pergunta se ela acha que o Brasil ainda é racista, ela diz que sim. Isso a maioria de nós, é o que a maioria de nós vamos responder mesmo. A gente não aceita que somos racistas, mas a gente reconhece que o Brasil ele é ainda um país racista, ele é um país preconceituoso. E, enfim, o que eu quero trazer no vídeo de hoje é toda essa reflexão. Não adianta a gente ser militante de internet levantando hashtags se realmente, na realidade, a gente não está consumindo autores negros, por exemplo. Aconteceu no Brasil o que a gente chama na sociologia de epistemicídio. O que é epistemicídio? Que a Djamila Ribeiro também cita no livro dela, que é autores e autoras negras não serem reconhecidos dentro da literatura, por exemplo. As ementas dentro das universidades, das faculdades, não ter autores e autoras negras por conta desse epistemicídio. E não adianta levantar hashtags e ir a protestos se quando você escuta uma piada sobre racismo você ri ou você fica calado, porque o silêncio mata a população negra. Não adianta a gente fazer uma militância só porque está na moda, porque é relevante pra gente socialmente. A gente realmente tem que ser antirracista. A gente precisa adotar
uma postura antirracista. Então, o que eu pergunto para vocês hoje é: o que você tem feito sobre ser antirracista? Porque afirmar ser antirracista todo mundo afirma, mas na prática, o que você tem feito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Compartilha, curta, se inscreve no canal. Mais pra frente a gente pode continuar debatendo sobre isso, é um assunto extremamente relevante. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.